só tem uma só carne feliz quando antes tem uma ruptura, uma emancipação. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quero ficar com a palavra deixará, porque existem dois tempos no versículo 24. O primeiro tempo é o tempo de deixar, e o segundo é o tempo de se apegar. Então ele diz: deixará o homem, o pai e a mãe, e se apegará à sua mulher, e então serão ambos uma só carne. Então, antes do apegar-se-á, existe um deixar. Antes de um casamento, existe uma ruptura, existe uma emancipação que é necessária. Só tem a junção, só tem a conexão, só tem uma só carne feliz quando antes tem um deixar, quando antes tem uma ruptura, quando antes tem uma emancipação. Não tem uma só carne feliz, não tem uma só carne saudável, enquanto não houver a ruptura do núcleo familiar antigo. Só que essa ruptura, ela existe em pelo menos 5 níveis. A primeira ruptura que tem que acontecer, ou emancipação, é a que todo mundo já conhece, é a geográfica. Já tem aquele ditado antigo: quem casa quer casa. Então, só tem uma só carne saudável quando há a ruptura geográfica. Tem que sair da casa do papai e da mamãe. Ah, pastor, mas eu não tive condições de construir a minha casa, não tive tempo. Eu também vivi isso. Quando eu casei com a Jennifer, nós morávamos em cima da casa da minha mãe. Era entrada independente, garagem independente. Poucos anos que nós ficamos ali. Para ir na minha casa, a minha mãe passava meses sem ir na minha casa. Eu morava em cima. A gente ia sempre na casa dela. Quando eu falei na casa dela, eu tô falando descer a escada. Descer a escada, dali entrava para tomar café com ela. Mas ela dificilmente ia lá. E quando a mãe ia na minha casa, ela mandava uma mensagem, eu ligava. Eu dizia assim: filho, posso ir aí? Que horas eu posso ir aí? Eu dizia: mãe, é só subir a escada. Mas ela dizia: a rainha da sua casa é Jennifer. A rainha deste lar é Jennifer. Ou seja, uma emancipação geográfica. Inclusive, gente, família agora é de você para baixo. Quando o novo núcleo familiar nasce, família é de você em diante. Família agora é sua esposa e seus filhos. E os pais? Você continua sendo família deles, mas eles passam a ser parentes. E eles não podem chegar mais na sua casa sem falar. Não pode não. A Jennifer está aqui, ela sabe disso. Lá em casa, a coisa mais difícil do mundo é alguém chegar lá sem avisar antes. Porque eu criei uma cultura de chegou sem avisar, eu estou ocupado. Eu não posso atender agora. Volta mais tarde. E eu criei essa cultura para ter essa emancipação geográfica. A segunda emancipação é a financeira. E ela é muito importante. A cultura brasileira, que faz apologia à pobreza, à ignorância e à feiura. Hoje mais não, acho que não. Mas antigamente, alguns anos atrás, quanto mais feio, pobre e mal arrumada a pessoa fosse, mais espiritual ela era. Então, quer ser espiritual é falar errado, vestir mal e ser pobre. Então é espiritual. É próspero, é soberbo, é orgulhoso, né? Não tem nada a ver. A humildade e a soberba não está na conta bancária, está no coração. Então é preciso uma emancipação financeira, você ter condições de bancar a sua casa. Terceiro, a emancipação afetiva. Essa aqui é muito importante, porque principalmente os homens têm uma certa dificuldade, às vezes, em cortar o cordão umbilical com a mamãe. Dá um dado interessante aqui, tanto Moisés em Gênesis 2, tanto Jesus em Mateus 19, quanto Paulo em Efésios 5, só fala do homem deixar pai e mãe, não fala da mulher. Nem Moisés, nem Jesus e nem Paulo diz: deixará o homem a mulher, não, deixará o homem o pai e a mãe, só fala do homem. Porque é comprovado que o homem tem mais dificuldade, principalmente com a mamãe, de cortar o cordão umbilical. A mamãe não cozinhava assim, a mamãe não botava minha roupa assim, a mamãe não fazia assim. E às vezes a mamãe também não ajuda muito, né? Fica metendo bedelho toda hora lá no casamento dos outros. Então eu digo: mãe, em nome de Jesus, você não é OLX, mas desapega. A emancipação espiritual, responsável pela sua casa hoje, espiritualmente não é pastor, não é sogro, não é sogra, não é mamãe, não é papai. Responsável pelo seu lar hoje, espiritualmente, é você, não é guru espiritual, não é profeta. Você é o sacerdote da sua casa, mas tem uma emancipação, que eu quero focar nela hoje aqui, que é a emancipação emocional. Para você ter uma só carne saudável, é imprescindível
provável que haja uma emancipação emocional, uma ruptura emocional, que acontece em dois aspectos. No aspecto de traumas do lar anterior, do núcleo familiar anterior, traumas de infância, trauma de adolescente, trauma de jovem, que muitas vezes a pessoa carrega para um novo relacionamento, para nova casa, para nova família, como também padrão comportamental destrutivo, que são manias, cultura, formas que você viu o seu pai, a sua mãe viver. Se você não fizer essa ruptura, você acabará reproduzindo em seu novo núcleo familiar.